Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o teu amigo, é o teu irmão em Cristo, pastor Wellington Oliveira. É um prazer estar mais uma vez, uma alegria, um privilégio, gratidão a Deus por estarmos mais uma vez juntos, cultuando, celebrando a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que tudo pode. Deixar aqui um convite especial para que nós possamos vivenciar nessa noite uma celebração gloriosa a Deus. É um culto online, de maneira que foi assim que foi estabelecido, oficializado. Então, que eu possa, juntamente com você aí do outro lado, nós preservarmos este momento para celebrar e cultuar ao Senhor. Através da adoração, através da palavra que vai ser ministrada, a oração, nós possamos nos envolver neste momento, praticarmos, debruçarmos o nosso coração, porque apesar de estarmos aqui para cultuar ao Senhor, oferecer a Ele um tempo de gratidão durante todo este período que Ele tem nos concedido, nós vamos reservar uma hora que você pode paralisar as demais coisas, essas coisas que nós necessitamos dia a dia, da qual o Senhor há de nos acrescentar. Agora é a hora do reino. Eu sei que nesse momento eu estou me dirigindo especialmente para os nossos irmãos da Igreja Sede, o Brasil para Cristo de Botucatu, e Igreja O Brasil para Cristo da nossa Vila Antártica, e também outras pessoas que neste momento ao vivo nos acompanham ou vai nos acompanhar durante o período em que este vídeo vai ficar gravado. Abra o teu coração, manifeste todo o teu ser, para que Deus te visite nessa noite em nome de Jesus, para que a palavra de Deus possa ir de encontro com a sua vida e a sua necessidade. Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 7, e o versículo de número 14. Eclesiastes de Salomão. Salomão escreve Eclesiastes no finalzinho já da sua vida, ou já na última parte dela. E são preciosos conselhos que, após uma grande autoanálise de tudo que ele viveu, ele vai dizer aquilo que realmente vale a pena, o que não vale a pena, o que foi proveitoso, o que não foi proveitoso, o que não se deve fazer e como se deve fazer. Não há mais como ele recuperar o tempo perdido. Ele nos dá sábios conselhos. Verso de número 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos este culto. E vai ser sobre esta palavra que vai ser ministrado a palavra de Deus para as nossas vidas. Sobre este versículo, que nós vamos debruçar o nosso coração, nós vamos nos deleitar naquilo que daqui a pouco vai ser ministrado. Deus está nos ensinando, mesmo nesses dias difíceis, estamos tendo mais uma oportunidade de sermos ministrados.
e que nós possamos aprender com aquilo que o Senhor está nos ensinando nesses dias. Vamos orar? Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez nesse dia, para juntos adorarmos, bendizermos e glorificarmos o Teu santo nome. Ó Pai, muito obrigado pelo pão de cada dia e obrigado por tudo que o Senhor nele tem nos ensinado. Não somente nos proporcionado, mas nos ensinado. Eu apresento a minha vida e a vida deste meu irmão, desta minha irmã, deste ouvinte, aquele que está nos assistindo neste momento, ou que posterior a este culto vai assistir. E eu rogo que o Senhor administre o coração dessa família, deste homem, desta mulher, deste senhor, desta senhora, deste jovem, desta moça, desta criança. Ministre sobre essa vida. Senhor, é um momento em que o Senhor pode utilizar os nossos olhos para se voltarem para Deus. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor possa envolver, testificar de Cristo para o maior número de pessoas possíveis. Que nós possamos exercer no nosso coração graça de Deus, a graça salvífica, a graça da salvação, o privilégio de podermos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado, Jesus, por ter derramado o teu sangue precioso para purificar o meu pecado, os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tudo, não somente pelos dias bons, mas pelas adversidades, por intermédio delas o Senhor tem nos feito chegar até a Ti. Cuida desta casa, cuide dessa família, seja a resposta, o socorro presente na hora da angústia, seja o socorro. Os nossos olhos às vezes se debruçam nos aplicativos, nos recursos dos governos, mas Deus está nos fazendo buscar socorro de joelhos do céu. Deus está nos trazendo esperança do céu. O nosso socorro vem do Senhor. Pode ser que o Senhor use o A, use o B, mas é o Senhor que providencia o nosso socorro. Em vão é o socorro do homem. É perecível, não trabalha, mas o de Deus, Ele forja as nossas vidas. O de Deus, Ele forja nossas vidas, a nossa alma, o nosso espírito. Continue conosco, para louvor do Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, vamos adorar ao Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor com esse hino da harpa, o 193, que diz alma abatida. O Salmo 42, no versículo 11, diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Que nós possamos confiar no Senhor nessa noite. Aleluia. Nós esperamos, Pai, em Ti, Senhor. Você pode adorar junto comigo, meu irmão, minha irmã?
tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Acabou. Puxa, que hino glorioso, precioso. No culto de domingo passado, eu estava contando que a minha convivência com a harpa cristã foi quando a minha avó Geralda, ela infelizmente foi acometida de diabetes. Então ela perdeu a visão, ficou ruim de ler, foi perdendo a visão. E ela e meu avô me chamavam de Herto. E eles não falavam Wellington. E aí ela falava assim, número tal. Aí eu lia e ela ia cantando e eu ia aprendendo com o ritmo que ela ia louvando ao Senhor. E foi assim que eu conheci os hinos da harpa cristã. Minha saudosa vovó Geralda, que coisa linda de Deus. Uma mulher extraordinária, aquelas pentecostal, do ano de 1990, ela está voltando de um culto. Ela está voltando de um culto com a biblinha branca, ela tinha uma bíblia de capa branca. E ela está voltando do culto na BR-116, vindo do Taboão da Serra para a entrada do Imbu. E ela desce do ponto de ônibus e um maníaco já procurado ali na região, parece que tentou atingir contra a vida dela. E ela levanta a mãozinha dela e fala: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te repreenda. E ele: minha senhora, e vai embora. Coisa linda, Ela contava. Bom,
Amados, eu quero primeiro externar o meu louvor, gratidão a Deus por mais este culto, e quero aproveitar para agradecer a Deus porque recentemente eu, com alguns afazeres e também o aniversário do meu filho, eu fui viver parte dessa quarentena bem reservado, sem sair para a rua, na casa dos meus sogros, do meu sogro e da minha sogra, dos pais da minha esposa. Foram momentos muito, muito especiais que vivemos lá, de muita alegria. Viemos trazendo na mala bastante saudade. E o meu sogro, ele me abençoou com este microfone e com um pedestal profissional lindo. E eu quero louvar a Deus, porque na verdade o ganho foi nosso, não foi meu. Foi para a obra de Deus, né? Foi nosso, porque eu vou utilizar apenas para esses fins. E tendo em vista que eu quero continuar transmitindo os cultos, caso o Senhor permita que retornamos a cultuar nas igrejas, eu pretendo continuar permitindo que os cultos sejam transmitidos online, tá bom? Na hora que estiver sendo o culto acontecendo oficialmente, a gente esteja transmitindo através do Facebook da UBBC e da UBBC de Botucatu e da Jubrac, a UFEBRAC, aliás, geral de Botucatu. Bom, falando nisso, né? Eu preciso lembrar os irmãos que no próximo domingo nós vamos realizar a nossa ceia online, a ceia do Senhor online. Eu tenho pedido para os irmãos, no domingo que vem, se preparar com o copo, com o suco da vide e com os pães. De que maneira, pastor? Preste bem atenção, no grupo eu vou dar uma ênfase melhor. Então agora eu vou passar rápido, mas no grupo da sede e da Vila Antártica eu vou trazer detalhes de como vai ser feito. Nada muito diferente disso que eu estou falando aqui. Você vai adquirir na sua casa um suco da vide, suco de uva. Vai colocar na quantidade de pessoas que vão participar da ceia do Senhor. Pessoas batizadas nas águas e ponto. Não vou entrar nem em detalhe. Não é lugar para isso. Então, os batizados, enfim, e depois me dirijo melhor com os irmãos. Os pedaços de pães, quem vai cear? Os que já participam da ceia. Os que já participam da ceia do Senhor. Então você tem uma ideia da dimensão do pão que você vai cortar. Você tem uma ideia da dimensão do cálice que você vai colocar. Você tem uma ideia de quando você pega nas suas mãos. E aí no domingo, 19 horas, nós vamos cear juntos. Nós vamos cultuar de uma forma um pouco mais prudente, abreviada, e consequentemente nós vamos estar ceando ao Senhor. Nós vamos estar um pouco mais distante, mas o que vai estar sobre a sua casa, sobre a sua mesa, vai ser consagrado. Eu vou orar, eu vou me dirigir uma palavra de ordem clamando ao Senhor que consagre este pão e este cálice. A partir daquele momento, os elementos da ceia vai se tornar simbolicamente corpo e sangue de Cristo. E você vai tomar. Coloque a quantia exata para não haver desperdício e os pedaços exatos dos pães. Os irmãos que não conseguirem cear, nós temos algumas pessoas que não têm redes sociais. Com a minha equipe de obreiros, estive conversando com alguns deles agora à tarde, nós vamos estar nos posicionando em relação a isso, com muita cautela, Então, você que pode, faça isso. No grupo eu quero falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Tirar um pouco de dúvidas em relação a este assunto. Dúvida das quais existe, claro, uma série de barreiras e de teorias que nós vem praticando ao longo do tempo e que são difíceis de desapegar, mesmo com o avanço da ciência. Mas à luz da palavra, de uma maneira mais clara e pessoal com algumas pessoas, ou melhor dizendo, com a igreja no grupo, eu posso expressar melhor. A gente tem, claro, por exemplo,
Eu me lembro esses tempos atrás que uma grande discussão foi levantada sobre o uso da Bíblia e o uso da Bíblia no celular. Existem situações, irmãos, que por todo um detalhe cultural, aliás, de conservação da natureza e uma série de outras coisas que ao longo dos anos, se o Senhor não vier, elas vão ser introduzidas, a tecnologia vai ser introduzida, que algumas coisas que de repente hoje a gente olha como uma situação de pecado, serão necessárias e não vai violar a fé cristã, a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus. São situações que ao longo dos anos a gente tem, por exemplo, na formação. Eu estou lendo essa semana Vida e Obra do nosso missionário, querido fundador das nossas igrejas evangélicas Pentecostal Brasil para Cristo, o missionário Manuel de Mello. E quando ele entrou com o programa na rádio, posteriormente na televisão, Tupi Cultura, posteriormente usando teatros, usando o Pacaembu, o estádio do Pacaembu para realizar cultos, aquilo era visto como um pecado absurdo. E que depois foi amadurecendo melhor, que não violava-se os princípios, não infringia essa doutrina, e a gente vai acostumando-se e aprendendo a tirar às vezes culturas enraizadas feitas pelas nossas vidas e não especialmente bíblicas. Enfim, não é momento, acredito que para isso, mas de uma forma bem superficial ficou claro, tá bom? Estamos tendo plantão na igreja, terça e quinta, das 9 ao meio-dia. Tem sido uma bênção, com toda a cautela, toda a forma cuidadosa de espaço. Nós estamos na nossa cidade de Botucatu com uma situação de emergência, estamos cumprindo aquilo que as autoridades têm nos direcionado a vivenciar. Então, nós estamos realizando isso com muita cautela, sempre no máximo 1, 2 pessoas, tá bom? Terça e quinta, sede Vila Antártica, das 9 ao meio-dia. Irmãos, a gente tem feito alguns trabalhos via celular, WhatsApp, ligando. Amanhã eu coloquei, eu acho que vai dar uns 6 irmãos para me ligar. Às vezes a gente não está conseguindo dar atenção para todos. Não é falta de desejo do nosso coração e de esforço. Se você estiver precisando, souber de alguém que está precisando, dê um alô. A gente vai estar ligando, a gente vai estar conversando e num caso muito extremo estaremos até visitando. Não é momento. Momento é ficar em casa com bastante zelo. Mas se for uma situação muito agravante, a gente vai estar à disposição, tá bom? É o que eu tenho dito. Existem momentos como o que nós estamos vivendo hoje, que um pastor, por exemplo, um missionário, um padre, ele não está podendo entrar numa UTI. Quantas vezes eu estava lá em Salto Grande me lembrando das vezes que eu entrei na UTI lá na cidade de Ourinhos. Eu fui algumas vezes, eu fui em Assis, entrei dentro da UTI de Assis, do hospital, orar por pessoas, fazer toda a higienização. Hoje nós estamos sendo impedidos de uma situação, por exemplo, tão extrema como essa. É o que eu digo, há situações em que a gente precisa ser flexível desde que elas não violem as escrituras sagradas. Então, na medida do possível, a gente vai estar fazendo essas visitas, tá bom? Sendo elas de extrema necessidade. São esses os nossos avisos? Nós vamos adorar ao Senhor e após esta adoração, uma palavra de Deus pura e sem mistura para as nossas vidas. Nós vamos adorar ao Senhor com esse louvor que o título dele diz: Estás comigo. Que eu e você, nós venhamos sempre ter uma certeza no nosso coração. O Senhor, Ele sempre está conosco e sempre estará conosco nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Ele está comigo e está com você. E através desse louvor, nós vamos declarar a Ele, dizendo e agradecendo: obrigado, Senhor, por estar conosco nessa caminhada.
Eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Aleluia, Senhor. Aleluia. Gracioso, bondoso tu és, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces o meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Que tu és. eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Eu gostaria que você que pode comigo fechar os teus olhos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos orar a Ele nessa noite, porque somente Ele tem palavras de esperança, de vida eterna para o nosso coração, para nos trazer a renovação. A palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E através da palavra dele vai haver um renovo, eu creio, nas nossas vidas nessa noite. Grandioso Deus, grandioso Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, Pai, reconhecendo que nós não somos nada, que nós somos dependentes de Ti, Pai. Oh, Pai, se não for a sua misericórdia sobre as nossas vidas, certamente nós vamos perecer, nós pereceríamos, Senhor. Mas que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra nessa noite, Pai. Restaura, Senhor, os nossos corações, restaura, Senhor, as nossas vidas, levanta, Senhor, a nossa alma, Senhor, que está abatida, Senhor, nessa noite, Pai. E faz, Senhor, uma obra, Senhor, a qual nós necessitamos, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Cuida, Senhor, dessa nação, dos governantes, Senhor. Cuida das nossas vidas, da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir comigo as vossas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo de número 7, versículo de número 14. Você que pode, você que não pode, mas está aí me acompanhando, abra o teu coração para ouvir a voz de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei se está saindo bem a altura do microfone, se eu estou cometendo algum excesso. Nós estamos pela primeira vez utilizando ele, assim, de uma forma mais oficial agora nesse ambiente. E alguma coisa que exceder ou ficar de menos, a gente corrige para o próximo culto no domingo às 19 horas.
no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Eu queria, de uma maneira bem, acho que assim, breve hoje, compartilhar uma palavra com os irmãos. Esse texto, esse versículo, ele veio sobre a minha vida há 9 anos atrás, aproximadamente. De 8 a 9 anos atrás. Há 8, 9 anos atrás, eu estava com a minha vida financeira bastante atribulada. Eu tinha uma conta muito alta a ser paga. Eu ganhava muito pouco. Assim, perto do que eu devia. Eu me lembro que um dia eu sentei e a minha conta, ela passava, na minha realidade, tá, amados? A minha realidade. Talvez você tenha uma outra realidade muito superior ou muito inferior. Eu sei que a minha realidade, eu devia uns 30 mil, somando tudo. Um financiamento de um carro recente, somando tudo. Tinha um empréstimo, tinha cartão. E eu me senti muito entristecido com aquela situação, porque eu não encontrava saída. E o Senhor dirigiu o meu coração, porque eu guardava isso só entre eu e a minha esposa. E Deus dirigiu o meu coração de procurar uma pessoa para conversar. E quando eu cheguei na casa desta pessoa, um irmão, um obreiro, um homem distinto, uma pessoa preciosa, que eu tenho uma estima muito grande, um amigo. Bom, quando eu cheguei lá e contei, eu falei, olha, eu vou te contar. Amém? Tá, nós tivemos uma falha. Bloqueou. Tá. Ah, sim. O Google que está instalado no meu celular, ele reconhece a minha voz. E aí ele teve a sua manifestação aí. Então eu devia bastante, cheguei na casa desse irmão. Quando eu contei para ele, disse, irmão, eu vou te contar uma coisa porque você é meu amigo. E eu queria que você orasse comigo, porque eu preciso contar, eu estou aflito por uma situação. Falei, olha, eu não estou aqui te pedindo nada. Muito longe disso. Eu só quero compartilhar com você. E aí quando eu contei para ele, ele disse assim, antes de eu falar uma coisa para o irmão, ele disse assim, olha, eu vou te contar um sonho. Eu tive um sonho, alguma coisa relacionada a um sonho. E ele disse, e o Senhor me pediu para te dar uma palavra. E era para mim falar com o Senhor. É uma coisa específica que eu estava tentando discernir para falar com o Senhor. E aí ele me deu este versículo. No dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera. Deus fez um em oposição ao outro, e isso é uma forma de Deus equilibrar o homem. Eu acho bonito a oração do rei do capítulo de número 30 de Provérbios. Senhor, nem de mais, para que de mais eu me esqueça de ti, e nem de menos, para que de menos eu não furte ou eu blasfeme. Então, na verdade, aquele texto está falando de um equilíbrio. Um equilíbrio. E aí,
ele disse assim, ó, o que Deus tinha colocado no meu coração para falar para o senhor colocar suas contas tudo num papel. E aí eu coloquei minhas contas todas num papel. Ele foi me dirigindo assim, escreve tudo. O que o senhor deve no valor de 2.000 e o que o senhor deve no valor de R$5. Nós vamos orar. E eu vou direcionando o senhor, porque algumas coisas o senhor vai ligar. Eu sei que tinha coisas, eu tinha um cartão numa situação, que ele estava com quase R$4.000. E aí, para resumir, eu liguei, eu recebi uma proposta de R$800. R$810, para ser mais exato, de 4.000. Enfim, aquele período, ele demorou de 2 a 3 anos para passar. Porque Deus havia falado comigo sobre um propósito futuro. Naquele dia, Deus usou aquele irmão para dizer para mim, ó, não vai ser assim, ó. Deus não chegou, bateu na porta da minha casa com alguém e disse assim, toma R$30.000 e paga suas contas. Deus me ensinou naquele tempo de adversidade a ser restrito com as minhas despesas, abdicar de algumas regalias, para que eu pudesse sanar as minhas dívidas e posteriormente aquilo. Para a glória de Deus, hoje eu tenho o meu carrinho para andar, abençoado, a minha moto para andar, eu tenho a minha casinha e eu tenho uma estabilidade. Uma estabilidade. Não é uma estabilidade, nem é uma estabilidade. O Senhor vai dirigindo a minha vida. Eu aprendi. O Senhor me ensinou durante um período de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Eu me lembro de um fato importante que eu quero ressaltar aqui com os irmãos. De um fato importante que Deus me lembrou naquela ocasião, aonde meu pai, olha que coisa interessante, ele havia um dia me ajudado, aliás, o meu sogro, ele havia me ajudado com alimentos para minha despensa. E Deus me fez lembrar uma situação do meu saudoso pai. Por quê? Porque Deus colocou algo sobre a minha despensa. E eu sei que naquela semana entrou R$50. E eu peguei a minha família e fui comer um lanchinho. Não exatamente naquele período que eu conversei com o irmão, antes. Depois aquilo veio à tona. Onde Deus estava me ensinando naquele período, dizendo o seguinte, através da vida do meu saudoso pai. Meu filho, é coerente seu sogro te ajudar com a sua despensa e você pegar um recurso financeiro para comer um lanche? É hora para isso? É hora de cometer excessos? É hora de fazer o uso desse dinheiro para comer um lanche, sendo que há menos de uma semana você recebeu uma providência financeira de alimento? Esse caso tinha acontecido antes, isso aí antes desses 8 anos, há uns 2, 3 anos atrás. Mas essas histórias começou a ficar nítida, prioridade. Por que o senhor está falando isso, pastor Wellington? Porque hoje, eu acho que você já deve ter ouvido inúmeras vezes o que eu vou te falar aqui. Inúmeras vezes. Hoje eu me lembrei do texto, principalmente esse texto, quantos de nós já não ministramos, talvez você mesmo com a sua esposa, com seus filhos, você com seu esposo. Provérbios capítulo 27, versículo de número 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. Duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunte as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, os bodes
para o preço do campo. Haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Alguns, eu também procuro direcionar o meu coração nesse sentido. Atributam esse texto a um conselho que Salomão entregou ao seu filho Roboão. Os que não defendem essa teoria, defendem no mínimo a ideia de que Roboão cresceu com o seu pai, escrevendo esses provérbios. Ele tinha acesso a esses ensinamentos. Ora, como pai, penso eu, que ministro sobre os meus filhos, aliás, sobre uma igreja, é impossível, pelo menos eu, deixar de conduzir com as palavras que eu ministro sobre a igreja a minha casa. Eu costumo, e claro, colocar aquilo que eu ministro na igreja para a minha família, aquilo que eu aprendo. Às vezes eu estou num devocional, eu chego e conto para a minha família o que eu acabei de ler, o que o Senhor me despertou. No mínimo eu compartilho com a minha esposa. Roboão tinha esse acesso. Olha o que o pai dele falou, Salomão. Coloca o teu coração sobre... Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Coloca o teu coração sobre o gado. Duas formas de interpretação há aqui. A primeira delas é sobre o trabalho mesmo. Literalmente, trabalho. Procura organizar bem a sua vida, o seu trabalho, sua vida financeira. Procura ter cuidado com ela, organizar os seus gastos, valorize o trabalho que Deus colocou na tua mão. Outros, e eu gosto de dividir esse texto porque a ovelha ela tem muito relação com a alma, conosco, né? Ovelhas do pastor. Então, ovelhas, pessoas. O gado, trabalho. O cultivo disso. Preste atenção no que eu vou te dizer. A vida é transitória, é passageira. Você precisa cuidar dela de uma forma minuciosa e viver cada dia com bastante esmero. Esse tempo que Deus está nos permitindo é uma oportunidade de nós sermos ministrados, amados. Ministrando o amor. Ovelha, família, filhos, esposa, esposo, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Eu vejo muitas pessoas usando palavras que têm sido usadas hoje de efeito. Hoje, que efeito, pastor? Aquela forma mais prática, até há uma discussão nesses programas familiares, dizendo, tem pessoas que estão se relacionando melhor com seus filhos nesse período. Tem mesmo, e tem. E se o Senhor estiver permitindo também esse período para isso, aproveite. Aproveite para olhar dentro dos olhos dos seus filhos, a menina dos olhos dele, da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais. Procura conhecer como é que estão as suas ovelhas, o que elas sentem, o que elas gostam, o que dói, o que traz alegria. É hora de, às vezes, abdicar um pouco do isolamento dentro da própria casa. Às vezes cada um num quarto, cada um num celular. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E é interessante, amados, preste atenção para me seguir, que Roboão, no capítulo de número 11 de 1 Reis, quando ele toma o trono, vocês conhecem a história. O pai dele morre, Salomão, e olha a instrução que o pai dele dá para ele. Porque as riquezas não duram para sempre. A coroa de rei não dura de geração em geração, não. Filho de peixinho não é peixinho nesse contexto aqui, não.
O próprio Salomão, em Eclesiastes, ele fala: o que me adianta arrecadar tanto dinheiro, guardar tanta riqueza, se eu não sei se quem vai vir posteriormente a mim vai ser sábio o suficiente para cultivar ela, ou vai gastá-la dissolutamente, vai gastá-la desordenadamente. Eu participei de uma repartição de herança. Queridos, esse texto, e naquela ocasião, olha o que acontece. A Bíblia vai nos relatar que Roboão, quando ele exerce o trono, ele vai pedir conselho para os anciões. Não é verdade? Não sei se você conhece isso, de repente você não conhece essa história. Mas de uma forma bem superficial, uma visão panorâmica, ele vai pedir conselho para os mais velhos, dizendo: os anciões que trabalharam com seu pai, o que vocês acham que eu faço para conduzir o reino? Ele disse: ame esse povo, tenha paz para lidar com ele, trata eles com educação, com respeito, com amor. Seu pai colocou sobre eles um jugo muito pesado. Se você fazer assim, o povo vai te amar, vai cuidar de você, vai trabalhar para você com bastante alegria. Agora não faça esse povo te servir gemendo, porque eles vão te servir, mas eles não vão te servir com amor e o teu reino não vai prosperar. Só que a Bíblia diz que ele despreza o conselho dos anciões. Que judiação! Você que tem vó vivo, você que tem pai vivo, mãe viva, conversa com eles. Ouça os conselhos deles. Aí ele vai pedir o conselho dos mais jovens. E os mais jovens, não, eu acho que você deve mostrar ainda mais autoridade. Mostra para eles que você ainda é muito mais rigoroso que seu pai. Ponha eles debaixo de um jugo, ponha autoridade sobre eles. Irmãos, o texto nos diz que ele dominava sobre 12 tribos. Claro que isso tudo faz parte de um cumprimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia nos diz que a partir daquela atitude difícil que ele tem, o povo fica muito aborrecido com aquela conduta dele, percebe que o reino já não é mais como o do seu avô Davi, e a Bíblia diz então que liderado por Jeroboão, eles racham o reino que era de 12, ele reinava sobre 12 tribos, agora ele só reina sobre 2. Preste atenção, porque Salomão havia falado para ele: a coroa não dura de geração em geração, as riquezas não duram para sempre. Meu vovô Pedro dizia: o dinheiro não leva desaforo para casa. Não entra numa guerra contra o dinheiro que você perde. E aí o que acontece? Agora ele vai liderar 2, os irmãos, para deixar a história assim de uma forma bem clara, ele vai ficar com Judá, Benjamim, 2 tribos, tendo como capital Jerusalém, Reino Sul, enquanto Jeroboão arrasta 10 tribos com ele, Reino Norte, Efraim, Israel e eram mais conhecidos assim, que tinha como capital Samaria. E amados, eu acho interessante um versículo da palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 12, porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo de número 14, no final da vida de Roboão, porque assim, teve momentos em que ele deu uma acertada, depois ele deu uma queda brusca, mas o resumo da história de Roboão é o seguinte: e fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar ao Senhor. O resumo da história de Roboão é um resumo de um desobediente, de alguém que não guardou o coração dele para buscar conselho de Deus, a orientação de Deus, a vontade de Deus. E começa a se cumprir, e no reino dele se cumpre exatamente a palavra que Salomão havia entregado para ele. Amados, coloca o teu coração sobre as suas ovelhas, porque as coisas não duram para sempre. Vai chegar uma hora que os seus filhos vão casar, vão sair de casa,
Vai chegar uma hora em que Deus vai chamar o teu cônjuge. Vai chegar uma hora que Deus vai chamar os seus pais. Procura cuidar e conhecer como é que cada um deles está. Ame mais. Hoje é dia 23. Já são 19 horas e 55 minutos. Amanhã de hoje nunca mais vai voltar na sua vida. A tarde de hoje, o almoço de hoje, o que você viveu esse fim de semana que passou, o que você viveu essa semana, nunca mais vai voltar na sua vida. Nunca. Você pode amanhã tentar viver uma manhã igual hoje, fazer o mesmo café, tentar comer as mesmas coisas, você pode tentar reunir as mesmas pessoas, mas nunca mais será como a de hoje acabou. Então procura conhecer como é que está sua família, como é que estão seus filhos. Aproveite a vida que Deus está te dando com sabedoria. Põe o teu coração sobre o gado, valorize as suas finanças, valorize o teu trabalho, pouco ou muito, queridos. Nós estamos vivendo realidades diferentes nesses dias de hoje. Pessoas vivendo na extrema pobreza. Pessoas que não colocaram o seu coração sobre o gado. Algumas delas, porque nem todas têm culpa dessa desigualdade terrível que nós vivenciamos. Mas eu tenho certeza que às vezes numa mensagem como essa, encontra pessoas que tiveram oportunidades nas suas vidas, mas não colocou o coração no gado. Veja a hora de ser mandado embora desse lugar. Eu ganho muito pouco. Esse lugar. O meu salário. Essa empresa. Valorize o que Deus está te dando. Jesus foi um grande carpinteiro e foi feliz na carpintaria. Paulo foi um construtor de tenda e foi um grande construtor nessa área e vivia boa parte das suas finanças com ela. Seja feliz com aquilo que Deus tem te dado. Se prepare, ore a Deus que é uma melhora. Mas olha, cuide daquilo que traz alimento para dentro da tua casa. Porque as riquezas não duram para sempre. E a coroa não passa de pai para filho. Isso não é uma ordem que não pode ser mudada com uma má administração num reino, financeira. Eu acho muito bonito um texto da palavra de Deus de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes qual haverá, o mal que haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É interessante que a forma que se traduz melhor esse texto era uma linguagem que havia entre os egípcios, que eles pegavam grãos, porque grãos e pão, e lançavam sobre a terra. E havia uma inundação do rio Nilo, e essa inundação, ela espalhava aqueles grãos por várias partes, e depois que o rio baixava, aquilo se tornava como se fosse uma plantação, e eles colhiam ali adiante. Há uma forma muito há uma palavra muito defensora dessa ideia. De qualquer forma, está falando sobre Jesus está vindo. Eu também creio. Eu estou esperando Jesus hoje. E se ele voltar daqui 10 anos? E se ele voltar daqui 20 anos? E se ele voltar daqui 30 anos? E se ele voltar daqui 50 anos? E se eu partir desse mundo daqui uns anos? Que eu espero que o Senhor me permita. Mas ele vier posteriormente. Você tem se preparado? Porque a gente fala muito sobre Jesus vir amanhã. E virá. Devemos
Mas o Senhor também nos ensina a nós vivermos essa vida. A coroa não dura para sempre, não de forma dissoluta. Amados, eu acho interessante porque olha só, o verso de número 3. Reparta com 7 e até com 8, porque você não sabe o mal que vai vir sobre a terra. Você não sabe o dia de amanhã. É como se ele estivesse dizendo assim também para nós, ó, cultive amigos, cultive bons relacionamentos, você não sabe o dia de amanhã. Reparta com 7 até com 8. Por quê? Eu reparto com 7 e com 8, amanhã veio o mal sobre a terra, os 7 e 8 que eu ajudei, no mínimo uns 4 vão se lembrar e vão me ajudar. É como se ele estivesse fazendo uma referência do que o que a gente está plantando agora, nós vamos colher amanhã. Se nós não colhermos nessa vida, nós vamos colher na eterna. Essas obras serão recompensadas, mas e se isso demorar, pastor? E se o tempo que o Senhor ainda me permitirá colher da minha vida, daquilo que eu tenho vivido, seja ainda nessa terra presente? Como que você tem vivido? Quando um dia eu vi esse texto, eu pensei sobre um vizinho. Você imagina um vizinho que você não dá bom dia, você não fala com ele, você não gosta dele. Aí um dia alguém passa mal, Deus o livre da tua casa, e você precisa que alguém te socorre. E é ele que você talvez vai precisar do seu carro para que leve alguém, um ente da sua família, ou você até o hospital. Ou seja, como o apóstolo Paulo nos ensinou, no que depender de vós, tende paz com todos. Plante amor, plante carinho, tire, escuta o que eu vou te dizer, pelo amor de Deus. O meu pai, 2 dias antes de falecer no leito da morte, com 52 anos de idade. 52 anos de idade eu perdi meu saudoso papai. Que homem extraordinário. Vítima de uma doença. 2 dias antes ele está no quarto. E a família entra, o meu tio Rubens entra no quarto, alguns parentes entram no quarto. O médico, que é um médico da nossa família, ele, por ser diretor do hospital onde meu pai estava internado, ele, como eu tenho uma gratidão por ele deixava a gente ter um acesso livre, a família. E meu pai olhou na porta para o meu tio Rubens e disse assim por mão dele: Rubens, aproveita a vida que Deus está te dando. Ame a Marli, que era a esposa do meu tio Rubens. Rubens, quando eu sair daqui, Rubens, eu quero viajar um pouquinho com a Vera, que era minha mãe. 2 dias depois ele parte. Ele diz assim pro meu tio: Rubens, Rubens, o orgulho não vale nada. Pra que eu discuti tanto? Pra que eu mirei tanto? Pra que eu briguei tanto? Rubens, aqui eu vejo que isso não vale nada. Tenha mais calma, ame mais, cuide mais, seja flexível. Porque aqui, 2 dias depois ele parte. Eu chorava na porta do quarto quando eu escutava ele falar isso pro meu tio Rubens. Rubens, aqui o orgulho não vale nada. Aqui o poder, a ordem, a raiva não vale nada. Não dura para sempre. Quem observa o vento nunca semeará. Aquele que fica colocando obstáculo para mudar, para ser diferente, para amar mais. Escute-me, eu estou terminando. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca vai plantar. Sabe o que esse texto está dizendo? De pessoas que ficam adiando a felicidade, a alegria. Sabe o que Paulo diz, meu irmão? Olha, Timóteo, tendo com que comer e tendo com que vestir, estejais contente. Não fique adiando a sua alegria. Não fique adiando. Tem pessoas que estão sepultando pessoas sem sequer dar um enterro digno nesse país.
Pessoas que viveram sobre essa terra estão sendo sepultados de uma forma indigna. Indigna. Porque talvez você não tenha num período como esse um ente querido da tua família falecer. Você não pode chorar sobre o seu caixão. Por isso ame agora. Não fique adiando, colocando desculpa, colocando rancor, colocando marra para mudar. Seja uma pessoa amável. Põe o seu coração sobre o gado, sobre a ovelha. As coisas não duram para sempre. Provérbios 6,6 vai ter com a formiga, preguiçoso. Olha para as suas obras e ser sábio, porque a Bíblia diz que ela, Provérbios 6,6, oh Deus, o qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Significa que os dias difíceis vão te pegar se você não tomar um posicionamento hoje. Não fique adiando. Sabe o que a formiguinha faz? Isso é um ensinamento para nós. Quando as coisas melhorar, continue enchendo o teu celeiro. Continue cultivando pessoas. Quando as coisas melhorar, ame mais. Valorize igreja, valorize culto, valorize família. Continue valorizando mais. Aprenda. Deus está nos ensinando. Ouça aqui isso. Eclesiastes 9, versículo de número 9. Preste atenção. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de sua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida, do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência e não há sabedoria. Olha que texto lindo que o sábio Salomão está dando, já quando ele está findando a sua vida. Gente, ame essa mulher que Deus te deu, ame esse esposo que Deus te deu e curta eles. Se alegre com ele, ri com ele, come junto com ele. Ame seus filhos, cuide deles. Não adie a felicidade, seja feliz com o que Paulo fala. Não é quando você compra um carro, não é quando você compra uma casa, não é quando você fica milionário, não é quando você nasce um filho, tendo com que comer e tendo com que vestir. É festa, é alegria, é regozijo, é louvor. Pesquisadores dizem que uma pessoa vive um momento muito feliz apenas de 1 a 2 vezes no ano, quando muito, um momento muito feliz. Pesquisadores, o nascimento de um filho, a compra de uma casa, diz que são momentos muito felizes. Não, Paulo diz o seguinte: tendo com que comer e com que vestir, tô feliz da vida. Ele fala assim, verso 9, né? Faz conforme a tua força, não vai demais. O que eu estou falando aqui não é para você. Olha o texto que Salomão fala. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme a tua força. Não vai exceder. O que é conforme a tua força? Não gasta mais do que você não pode pagar. Não vá além dos limites que você deve ir. Faz o tanto que você... Agora, não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Porque para a sepultura, para onde um dia a gente vai, não tem obra, não tem trabalho, não tem ciência.
Me permita falar uma coisa com o maior respeito do mundo que Deus conhece do meu coração. Antes de eu sair de Salto Grande, vim de lá, preste atenção, estou terminando, por favor. Eu perdi um grande amigo chamado irmão Zé Barbosa, um senhor muito querido. Eu perdi uma irmã muito querida posteriormente, a nossa irmã Marley, muito querida. Eu me lembro de ir na casa deles, ver a casa deles, o que eles faziam, o trabalho das suas mãos. Depois a irmã Cláudia, um ambiente para mim assistir meu jornal. E aí eu mudei para cá. Sabe o que eu aprendo? A vida é transitória. Aqueles dias Deus me mostrou que as coisas passam. Preciso valorizar as pessoas que estão diante de mim aqui hoje. Tudo passa. Eu preciso aproveitar e viver com sabedoria o tempo que Deus tem me entregado hoje. Posso orar já? Vamos orar? É que eu tinha reservado Provérbios 9, verso de número 4. Para o que acompanha com os vivos a esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Que adianta eu ter um leão morto? É melhor um cãozinho vivo. A esperança, porque o texto depois posteriormente vai falar sobre, tá? Jovens, Eclesiastes 12, lembra-te hoje do teu Criador, antes que chegue os dias maus. Não fica pensando naquilo que você não tem, não adianta você ficar querendo ter leão morto. Você não tem, tá morto. O cão vivo é melhor, é a tua realidade, é a tua vida. Viva com sabedoria esse tempo que Deus está te dando. É um alerta que Deus me despertou para falar conosco. Aproveita! Ao terminar isso aqui, viva intensamente. Quem sabe hoje seja o teu último dia de vida. Viva intensamente. Viva tudo com alegria. Se lamente, porque daqui a pouco você vai dormir. Curta os últimos minutos. Curta a tua noite. Se você acordar amanhã, diga glória a Deus, eu acordei. Olha para as pessoas diferente. Cultive a tua vida diferente. Vigie. Vigie. Faça as coisas com sabedoria. Se prepare para o futuro. Se Deus te der ele, esteja preparado. Diz que a maioria das mortes das pessoas que subiam um monte Everest durante toda a história não é na subida, é na descida. As pessoas subiam, faziam toda a sua força para chegar lá em cima, mas não se preparava para descer. E a maioria das mortes das pessoas que morreram no Everest, morreram na hora de descer. Tem gente que não se prepara para descer. Só se prepara para agora, para essa vida, mas não se prepara para descer. A nossa vida vai chegar uma hora que ela vai declinando. Aprenda com o que Deus tem te dado. Vamos orar em nome de Jesus. Grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos a minha vida e a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo, que estão cultuando conosco. Deus, ensina-me mais. Que eu possa, juntamente com meu irmão, colocar em prática e louvar a Deus pelo dom e a graça que Deus tem nos dado, chamado vida. Eu posso olhar para minha esposa e dizer eu te amo, para o meu filho eu te amo, para você eu te amo, para Deus eu te amo. Viva com alegria e com sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.
que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. E todos dizem amém. Como é que vai ser o teu restante de semana, igreja? De bênção. E o seu, pastor? De muita bênção. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor.